Nós vamos para o painel Educação e Emprego. Esse é um painel bastante específico e técnico. Quem estiver aqui que tem empresas, quem quiser ouvir cases, eu começo com uma introdução muito interessante. Eu participei de um evento da DHL há mais ou menos uns 2 meses atrás. E eu tive a oportunidade de conhecer a vice-presidente da DHL que estava presente, uma mulher. Dentre os cases que foi apresentado, o que mais me surpreendeu ali foi a força da liderança da DHL e o case que nos foi apresentado. E também foi falado de uma parceria com o Sebrae no evento, correto? E ali acendeu para a gente um alerta, né? O porquê que uma gigante como a DHL está se comunicando de uma forma tão intimista, porque foi um evento bastante intimista e a gente saiu dali bastante instigado. E eu falei, melhor do que a gente talvez fazer uma matéria é convidar as executivas da DHL, chamamos, aqui estão presentes, da DHL Express. Obrigada, Giovana, que fez essa mediação. E eu vou convidar agora ao palco para dar início o mediador e ele vai apresentar as executivas e os participantes deste painel. O painel Educação e Emprego, como suprir a demanda de 3,4 milhões de profissionais. Convido a essa tribuna Glaucio Rocha, executivo com mais de 2 décadas de atuações, estratégia em supply chain e logística. Bom, eu acho que agora é com você. Bem-vindo, tenha um excelente painel, sucesso e vamos lá aos debates. Pode sim, por favor, fique à vontade, eu estou aqui de suporte se precisar de algo. Okay, obrigado, Felipe. Por nada. Obrigado, Marcos. Obrigado ao grupo, né, o time da Frota News aí, por esse evento formidável. Antes de subir ao palco aqui, eu gostaria de fazer uma enquete, se me permite, Felipe. Dentro do Brasil hoje, vocês têm uma ideia de quantos % do transporte é feito de forma rodoviária no Brasil? Quem tem ideia aqui, levanta a mão. Poucas pessoas, né? 2 pessoas levantaram a mão. Vocês têm ideia, uma outra pergunta, de qual que é a idade média, concentração de motoristas no Brasil, de transporte rodoviário no Brasil hoje? Novamente. Então, vamos lá. Hoje é uma ideia, existem várias fontes, tá? A gente está falando sobre o CONTRAN, o DENATRAN, existe uma base numérica lá, uma fonte de dados muito rica. Nós estamos falando de uma concentração de 54 anos de idade, é a idade dos motoristas hoje no Brasil. E quando a gente pega um histograma, a gente vê a quantidade de motoristas hoje estão se aposentando. E quando a gente pega esse gráfico, a gente vê que a entrada de motoristas hoje no país, ele é ínfimo em relação à quantidade de motoristas que estão se aposentando. Então, está em torno de 54, fonte ILOS, que é uma base de dados também muito confiável. Quando a gente pega em torno de transporte rodoviário brasileiro, nós estamos falando na ordem de 60% a 70%. Eu falo 60% a 70%, que é o transporte de cargas rodoviário, porque existem várias fontes de dados e ela mescla, ele oscila de uma fonte para outra. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que daqui a uns 10 anos, 10, 15 anos, isso é estudo científico, a gente está dizendo que vai ter um blackout no Brasil sobre motoristas. Se a gente fala que em torno de 60% a 70% da mão do transporte de cargas dentro do nosso país, ele é da classe rodoviária, nós estamos dizendo aí que a gente está passando em um sério risco. Então, são alguns dados aí para a gente começar, já que esse painel aí tem tudo a ver sobre como suprir a demanda de 4 milhões de profissionais. Bom, vamos chamar, então, Fernanda Rios Mufato, gerente sênior de gestão de talentos da DHL Brasil, psicóloga formada pela Mackenzie, com MBA em gestão de pessoas pela FGV, atua há 12 anos na companhia e lidera as áreas de recrutamento e seleção e desenvolvimento de pessoas. Obrigado, Fernanda. Letícia Moraes Neves, as moderadoras, chamo todo mundo? Então, vamos lá. Letícia Moraes Neres, bióloga e mestre em cidades inteligentes e sustentáveis, com ênfase em pesquisa sobre barreiras e oportunidades na produção
de biogás na região metropolitana de São Paulo. É consultora ambiental e professora na área de meio ambiente no Senac Jabaquara. Obrigado, Letícia. Fábio Pereira da Silva, especialista em logística e supply chain na Universidade 9 de Julho, administrador de empresas formado pela Universidade Católica Ítalo-Brasileira e mestre em educação pela Universidade Metodista de São Paulo. É coordenador do atendimento corporativo EAD do Senac de São Paulo e professor do curso de pós-graduação em gestão educacional na Faculdade de Salvador Arena e no SEBRAE. Atua também como consultor em logística e comércio exterior. E eu, Glaucio Rocha, há mais de 2 décadas com atuação em estratégia de supply chain e logística, ao longo da carreira acumulando experiência em empresas de grande porte nos setores químicos, farmacêuticos, alimentício e cimenteiro. Colega de Ambev aí, eu que já fui bastante ano de Ambev, parece que teve alguém que falou aqui, né, que atuou no segmento. Atualmente, eu sou mestrando da Fundação Dom Cabral, onde eu desenvolvo pesquisas sobre a escassez de mão de obra. Por isso que eu trago aqui esses números a vocês. E crescente demanda por talentos no setor logístico, né? Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui uma série de perguntas, né? Fiz uma lista aqui intensa. Falei, gente, a vida é feita de perguntas inteligentes, né? Então, que tipo de pergunta trazer para esses profissionais? E nós vamos fazer um bate-bola. Só que, antes de mais nada, a Fernanda quer falar um pouco, né, trazer um pouco sobre a DHL, ela que trouxe aqui uma apresentação. Fique à vontade, Fernanda. Oi? Olá, bom dia. Vou descer que eu sou alta, fica mais fácil. Bom, deixa eu ver. Tá. Certo. Bom, então eu trouxe aqui algumas principais ideias para compartilhar com vocês e falar um pouco aí sobre como suprir essa demanda de 3,4 milhões, né, que a gente tem aí de profissionais nesse ramo de logística e transportes. A gente já veio introduzindo o tema desde o início, então já falamos um pouco a respeito sobre essa demanda que a gente tem, né, sobre como que a gente aí pode trabalhar com ela. Então, como fui apresentada, trabalho na DHL Express, então sou da área aí da logística, do transporte, e sou, como ele falou, gerente de gestão de talentos. Então, como gestora de talentos, eu trabalho com as áreas de recrutamento, seleção e de desenvolvimento. Então, atuo tanto na parte de talent acquisition, né, com a atração dos talentos, quanto depois com o desenvolvimento. Então, as pessoas entram na companhia e como que elas fazem para se desenvolver e continuar. Então, é um pouco disso que eu quero falar com vocês, né? Trazer aí as principais ideias de como a gente atrai e como a gente retém as pessoas depois que elas chegam na DHL, como que elas permanecem com a gente. Então, sou psicóloga formada pelo Mackenzie, fiz meu MBA em gestão de pessoas e está aqui o meu contato para quem quiser depois continuar essa conversa. Trazendo alguns dados, né, algumas informações que eu acredito que não sejam novidade para vocês, mas a área, né, o setor aí de transporte e logística é o que mais gera empregos no país. E aí, entre 2018 e 2023, o número de profissionais na área cresceu 12%, e só o ano passado, as vagas no setor elas aumentaram quase 95%. Então, é uma área que vem crescendo significativamente, né, um número aí de vagas enorme, e a previsão é que até 2029 a gente cresça 23%, movimentando mais de 120 bilhões de dólares. Com isso, a gente tem a informação, de acordo com o mapa do mercado, né, do trabalho industrial, mapa do trabalho industrial, de cerca de 3,4 milhões de profissionais que estão demandando capacitação. E quando a gente fala dessa capacitação, tanto para novos profissionais que precisam se formar nessa área, quanto profissionais que já estão conosco e precisam se capacitar, então se requalificar, precisam de novos conhecimentos, né, se preparar aí para essa logística que vem se reinventando, se transformando ao longo do tempo.
Em contrapartida, a gente também tem a informação do relatório de tendências de gestão de pessoas do Great Place, de que 59% das empresas possuem dificuldade em fechar suas vagas. Então, quem aqui, né, trabalha em empresas, então, a gente ouvindo a Gislaine falando agora, né, que eu não recebo os currículos e tudo mais, então a gente vê que é real essa dificuldade de fechar as vagas, né? Então, eu, como alguém que trabalho com recrutamento e seleção, acabei de receber ali a mensagem, recebemos mais vagas, então a gente tem um número significativo de vagas, elas vêm aumentando, porque a gente tem uma demanda alta, né? É uma área que a gente tem oportunidades, mas que a gente não tem essa facilidade aí de conseguir fechar e de fechar tão rapidamente conforme a gente esperaria, com os candidatos qualificados, com toda a expertise que a gente precisa no mercado. Então, vem a pergunta: faltam profissionais ou faltam caminhos? Né? Então, quando se pensa em como que nós estamos atualmente, onde que estão esses profissionais? Onde que estão as pessoas para trabalhar na área de logística, efetivamente? Ou será que elas estão aí e que faltam possibilidades, efetivamente, para que elas se qualifiquem de fato? Né? Será que são os caminhos que faltam, as oportunidades? E aí, o que eu entendo, né, e quero apresentar um pouco para vocês desse raciocínio, é que, na verdade, são ambos. Faltam, sim, pessoas, e a gente vem falando disso, são os caminhoneiros, né, que os filhos, os netos, e aí, de repente, param-se agora as gerações, e a gente não vê mais pessoas querendo ter trabalhos tão operacionais, fazer atividades que antes faziam, mas a gente também vê que faltam possibilidades para que nós qualifiquemos essas pessoas. Então, falando um pouquinho do papel aqui como empresa, né, como recursos humanos, o que está nas nossas mãos? E que eu vejo que, por exemplo, na DHL, falando aqui do nosso trabalho, né, o que a gente consegue fazer para poder desenvolver e qualificar, suprindo um pouco dessa demanda tão grande que a gente tem por profissionais dentro do setor da logística. Então, os 4 grandes gaps no setor. A gente tem um gap na educação, que foi falado lá no primeiro painel, né? Então, a Bianca falou um pouco disso, né? Sobre como que a gente vem desde a base aí, com um gap grande na educação. O recrutamento em si, então, onde estão os nossos profissionais? Cadê os currículos que não chegam? Né? E até quando a gente fala de mulher, isso é muito evidente. Uma vez a gente estava trocando, eu estava falando com o meu time, então a gente tinha uma quantidade enorme de currículos. Aí a gente colocou um filtro para só currículos de mulheres. E, assim, foi drástica a mudança. Então, acho que de 500 currículos que a gente foi para 18 currículos, né? Quando a gente filtrou por mulheres. Então, o número de mulheres que se candidatam para vagas operacionais, principalmente, é muito baixo. Então, tem um gap aí também no recrutamento. O desenvolvimento, então, também a oportunidade da gente desenvolver, então, não é só entrar na companhia e permanecer na companhia, mas o que a gente vai fazer por essas pessoas, como a gente vai desenvolvê-las, para que, enfim, elas possam ser retidas, para que elas continuem com a gente. Né? E a gente estava também conversando no início, estava falando aí, sobre como a gente tem, por exemplo, couriers na DHL, que estão há 25, 30 anos com a gente, e não necessariamente, quando fala de desenvolvimento, é crescimento. Tem profissionais que querem continuar onde estão. Tem couriers que querem ser couriers, que não querem crescer, não querem cargos de liderança, mas que querem estar na posição e ser felizes na posição, e querem continuar trabalhando com o mesmo brilho nos olhos de 20, 30 anos atrás. E como que a gente trabalha para que eles estejam qualificados, estejam com os recursos suficientes, para que façam sentido, depois de 20, 30 anos, fazerem exatamente o que eles fazem, para que aquilo ainda os motive. Então, esse também é a nossa responsabilidade. Né? Então, como que a gente retém essas pessoas para que elas continuem trabalhando e trabalhando com brilho nos olhos? Também é responsabilidade do RH. E aí, então, eu entendo, né, olhando aqui, o papel do RH como um formador de talentos, efetivamente. Como que a gente pode ser protagonista nesse papel, enquanto aí é um formador de talentos. E aí, voltando para esses 4 pilares, quando a gente fala da educação, como eu disse, tem esse gap, né, entre o que o mercado pede, o que a formação nos apresenta. Então, nem toda instituição é como o Senac, né, que incentiva a visão analítica, que incentiva aí esse pensamento crítico, esse trabalho em equipe. Então,
a gente vê muitas vezes para cargos de entrada, quando faz uma redação, que a pessoa não tem uma linha de raciocínio para escrever uma redação, então ainda tem, né, uma base muito precária, então um desafio muito grande para a gente na hora dessas contratações, né? A gente, enquanto companhia, consegue ajudar a suprir nesse momento com a universidade corporativa. E aí eu vou passar a bola depois para a Dani, né, Daniela Feriotti, que está aqui, que também trabalha no DHL Express. A gente tem um trabalho de parceria na universidade corporativa da companhia, e ela vai falar mais sobre as nossas parcerias educacionais. Então, como a gente pode também, através da educação e das parcerias, contribuir para essa complementação, para a gente conseguir dar essas possibilidades também de educação para essas pessoas, né? Mas aqui, quando eu falo da educação, o quanto que a gente não pode também ser excludente de, eventualmente, a pessoa não tem a qualificação X, ou não é da faculdade de primeira linha, como tem empresas, né, que acabam fazendo, então a gente não vai contratar. Mas, mais do que isso, mais do que olhar só o currículo, quando a gente cai no recrutamento, o que a gente vai observar na hora de recrutar? Né? Então, também foi falado no primeiro painel, então, olhar o caráter, né? Então, quem são as pessoas? É aquele famoso brilho no olho, que parece ser muito romântico, mas que é muito real? Então, qual é a vontade que aquele profissional tem? Quais são as competências que ele possui? Qual o potencial que esse profissional tem para estar conosco? Então, a gente tenta explorar muito nesse sentido, muito mais do que uma qualificação só técnica, mas quem ele é de fato, o quanto que ele agrega, o que ele pode contribuir. Então, as nossas entrevistas, elas são muito permeadas nesse tipo de exploração, para a gente entender quem são as pessoas em quem a gente pode apostar, e a gente busca por profissionais diversos, né? E quando a gente fala nessa diversidade, é em todos os sentidos. Então, profissionais com diversas idades, inclusive, então, essa questão de etarismo, por exemplo, né? E a gente acaba lidando com vieses inconscientes, então, essa questão de logística, essa atividade não é para uma mulher, né? Essa atividade é mais para uma pessoa jovem, que tem gás novo. Será que, de fato, é assim? E a gente vem quebrando muitos estereótipos, contratando perfis diferentes, e isso vem fazendo muito sucesso, vem dando muito certo. Então, a gente vem mesclando muitos perfis das nossas pessoas dentro da companhia, com essas idades, com o gênero, enfim, né? Essa diversidade vem trazendo riqueza e vem fazendo com que a gente tenha pools mais variados de profissionais dentro da companhia. Quando se fala no desenvolvimento de pessoas... Opa, passou demais. Tem programas como Stretch Assignment, que é um programa que é um dos nossos carros-chefes no desenvolvimento, onde a gente trabalha com as pessoas efetivamente fazendo outras atividades, então, indo de uma posição para outra posição, aprendendo atividades novas, né? Então, tem muito, por exemplo, o assistente que cobre as férias, né, do auxiliar administrativo, então faz as atividades do auxiliar durante aquele período, e isso contribui para o desenvolvimento dele profissional. Então, quanto de bagagem que agrega, e sempre acompanhado do time de desenvolvimento, fazendo follow-up das atividades, alinhando com o gestor. Então, são oportunidades que a gente dá para que ele consiga agregar, né, conhecimento, agregar bagagem. Programa de mentoria, então, se a gente fala de, por exemplo, mulheres na liderança, mulheres em cargos operacionais, vamos fazer mentorias específicas de mulheres, né? Vamos fazer com que essas mulheres possam estar aí em evidência, aprendendo, se desenvolvendo. Então, a gente tem mentorias específicas, mentorias de PMO, por exemplo, para a gente desenvolver pessoas numa parte mais técnica, já que a gente quer que as pessoas tenham essa visão mais digitalizada, né, mais de novidade, a gente tem que incitar que isso aconteça também. A gente tem que prover recursos e ferramentas para que tenhamos pessoas assim formadas dentro do nosso time, né? Então, a gente vai trabalhando com isso. Programas alinhados à estratégia. Então, no começo do ano, quais são os hard skills e soft skills que a companhia vai querer trabalhar para aquele ano? Vamos desenhar, então, workshops específicos para aquilo, programas específicos para trabalhar com aqueles conceitos. E dentro da retenção,
feedbacks de processos internos. Então, sempre que as pessoas se aplicam para processos internos na companhia, a gente dá os feedbacks estruturados e faz com que eles façam PDIs também alinhados a isso. Então, é para aquela posição que você quer concorrer, então desenha seu PDI, trabalha em cima disso para que você possa ter a oportunidade num próximo momento. Então, durante o ano, essa pessoa tem a possibilidade de ir se desenvolvendo e acompanhando, e nós, em desenvolvimento, vamos fazendo esse acompanhamento. Todos esses programas eles estão dentro da universidade, estão abaixo da universidade corporativa, né? A gente trabalha com mapeamento de talentos. Então, quem são as pessoas que vêm se destacando? Como que a gente vai investir nesses profissionais? Colocá-los em evidências, fazê-los participar de programas. A gente discute os planos de sucessão. Então, né, quem são essas pessoas? Enfim, são alguns dos exemplos, né, que eu trouxe aí depois, quando abrir para perguntas, se alguém tiver mais dúvidas, enfim. Mas o que eu quero trazer um pouco aqui, em linhas gerais, pensando em como suprir essa demanda e olhando para o nosso papel como RH dentro da companhia, é pensar em recrutar com propósito, desenvolver com compromisso e acreditar em quem já está conosco. Então, há o desafio, sim, de trazer do mercado. Então, para isso, como a gente vai olhar para quem está no mercado, é essa a diferença, né? Desenvolver, de fato, quem está com a gente e acreditar nessas pessoas. Então, como que a gente vai requalificar quem já está conosco? Vai correr o risco de perder para o mercado? Pode ser que sim, mas a chance da gente continuar e ter essas pessoas motivadas, engajadas e trabalhando com a gente de uma forma muito profissional e de uma forma, né, motivada e produtiva é muito grande. Então, a gente tem aqui orgulho de dizer que dentro da DHL Express a gente não é só um empregador de escolha, né? Porque é só a gente falar que trabalha na DHL que todo mundo já, eu quero levar meu currículo, que bacana, né? Você é da DHL. Então, as pessoas já têm isso, então já é uma empresa que naturalmente já se vende, né, como empregador, mas quem está com a gente também gosta muito e acaba ficando. Nosso turnover é muito baixo e a gente tem um índice aí de retenção alta, a gente vê o crescimento das pessoas. Eu, por exemplo, né, comecei há 12 anos atrás como analista, então vejo o crescimento, desenvolvimento, é uma empresa que dá oportunidade de fato, né? E é o que eu falei, não necessariamente todo mundo precisa efetivamente crescer, mas quem está, que fique bem, que fique feliz e que possa fazer seu trabalho aí com as condições, né, necessárias para ter prazer em ir todo dia trabalhar. Eu acho que isso é o principal. Então, é uma maneira que a gente encontra de suprir a demanda de alguma forma e ter candidatos qualificados, ter pessoas qualificadas dentro da companhia. Obrigada. Ótimo. Muito obrigado, Fernanda. Excelente apresentação. Deu vontade de trabalhar na DHL, pessoal? Legal. Bom, eu fiz algumas perguntas e dividi alguns tópicos entre dimensões de diagnóstico, dimensões de impacto, atração e retenção, inclusive algo já explicado aí pela Fernanda, inovação e tecnologia, e estratégias sociais, setoriais e políticas públicas. Diante disso, vou fazer algumas perguntas mais destinadas aí para as pessoas locadas de acordo com sua área. Perfeito. Vamos lá? Me perdoe, eu não sabia. Vamos lá. Vamos lá? Fique à vontade para usar o púlpito. Isso, é bem rápido, são 4 slides. Bom, gente, bom, já é boa tarde já, né? Tá todo mundo com fome? Sim? Então tá bom, eu vou ser bem breve, tá? Então aqui é a nossa temática, né, do painel 3, Educação e Emprego, como suprir a demanda de 3,4 milhões de profissionais. Pode passar. Tá? O Brasil precisa de 3,4 milhões de profissionais qualificados em logística até 2027 para atender a crescente demanda. E eu vi aqui que a minha colega trouxe que já ela foi até 2029 já, né? Eu estou em 2027, tá? Por que a escassez de mão de obra é tão grande, gente, né? Então aqui eu trago uma provocação, mas aí eu deixo aqui para a nossa plenária, para o debate aqui que o Glauco vai trazer. Tá?
E aí eu trouxe alguns fatores aqui que impulsionam essa demanda, né? Expansão das cadeias de suprimento, crescimento do comércio eletrônico, modernização dos transportes, né? Tecnologia embarcada, falta de investimento em educação profissional pelas empresas e desvalorização salarial. E aí eu quero deixar, e por que eu deixei desvalorização salarial por último, né? E aí eu deixo as outras temáticas para a gente debater aqui entre nós, tá? E aí pode passar para o próximo, né? E aí, gente, essa é uma pesquisa recente que eu fiz. E aí eu fui pesquisar, né, depois que o Daniel está aqui, que é o nosso técnico da área responsável por logística no Senac, e aí quando ele me fez o convite, né, e aí ele me apresentou as temáticas, eu falei, Daniel, gostei dessa daqui, né? E por quê? Porque 15 anos, quase 24 anos atrás, né, eu atuava com logística, com transporte, tá? Eu já tive passagem, já trabalhei nos 4 modais de transporte, aéreo, rodoviário, marítimo e o ferroviário. E depois entrei no Senac como um professor lá em 2007, e eu ainda estava no mercado corporativo, comecei a dar aula no Senac, num curso de comércio exterior, aos sábados só, uma carga horária pequenininha, né? E eu falei, puxa vida, me encontrei, né? E aí abri mão, né, da minha carreira corporativa na área de logística para me dedicar só ao segmento de educação, e estou até hoje, né? E lá atrás, eu lembro que eu fiz uma pesquisa e depois eu levei isso também para o meu mestrado, para falar, poxa, como é que é a valorização salarial, tá? E aqui, gente, esses dados são apenas de motorista, tá? Eu nem entrei em outras funções ainda, né? E aí eu fiz esse comparativo, eu fui buscar esse estudo lá de trás, né? Que eu fiz há mais de 20 anos atrás, e eu tentei atualizar com dados reais, agora atuais, e aí usando, né, a inteligência artificial, e ela é boa para isso, gente, né? Com fonte segura, claro, né? E olha ali, desvalorização salarial, quando eu falo será, porque hoje quando a gente fala Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá, e aí eu fiz esse comparativo em termos de salário, motorista urbano, motorista rodoviário, deixa eu chegar aqui perto que está ruim o slide, né? E motorista de cargas perigosas. Então ali o primeiro é o valor, o salário, né? E esse salário já está em reais, tá, gente? Porque quando a gente fala Estados Unidos, todas as moedas já na nossa moeda local, reais. O Brasil, lá então, o motorista urbano ganha 2,9, na Argentina, que é o nosso vizinho aqui do lado, paga pior do que o Brasil, mas o Chile paga melhor. E aí quando a gente compara com Estados Unidos e Canadá, e aí não dá nem para fazer essa comparação. Então eu trago essa provocação primeiro. Será que é desvalorização salarial? Não é, gente, porque quando a gente compara aqui com América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, a gente vê que nós não temos um descompasso tão grande assim quando a gente compara Brasil e o Chile. Não tem um descompasso tão grande. Agora, quando a gente vai para outros países, Estados Unidos, Canadá, esse descompasso é muito grande. Mas nós somos melhores ainda do que a Argentina, em termos de remuneração. Então, a minha primeira visão o problema não é desvalorização salarial. E aí, se eu volto ao slide anterior, por favor. E, para mim, o maior fator é ali o terceiro, falta de investimento em educação profissional pelas empresas. Tá? É isso. Né? Hoje, quando a gente fala de ensino superior, gente, e eu, até maio desse ano, eu era o coordenador geral dos cursos de graduação e extensão do Senac, e aí meu diretor me chamou e me deu esse desafio agora de desenvolver essa área do atendimento corporativo para as empresas, né? Especificamente muito forte com o ensino à distância, onde nós estamos aí em mais de 300 polos, exatamente 364 polos no Brasil todo, né? E polos próprios do Senac, não é terceirizada, não é franchise, não. O Senac tem uma estrutura própria, né?
temos melhores notas aí, notas 4 ou 5 em reconhecimento de curso no MEC, no MEC, tanto de reconhecimento de curso, como no ENAD, como a melhor nota no centro universitário. Então, ou seja, quando a gente fala de educação profissional, nós falamos de educação. E o ensino à distância está aí para isso, gente. Da gente conseguir chegar do Oiapoque ao Chuí, levando uma qualificação profissional de qualidade, né? E o Senac está aqui, gente, para trazer isso para vocês enquanto empresas, né? Aí fala, o curso do Senac é muito caro, Fábio. Gente, não é. Né? Não é. Né? Muitas vezes eu já passei por situações de receber pessoas dentro do Senac. Você conhece o Senac, né? Assim, numa unidade que eu trabalhei aqui na Zona Leste de São Paulo, na unidade Penha, e aí a gente fez um trabalho com a vizinhança, né? Vamos fazer um trabalho, a gente fez uma caminhada na rua, os funcionários abordando os vizinhos, né? Você conhece? Não, conheço, moro aqui há muito tempo, mas a senhora frequenta o Senac? Ah, não, o Senac é muito caro, né? Porque tem uma estrutura. Não, não é muito caro, tem preço muito acessível. O Daniel falou muito bem, né? Programa aprendizagem, curso técnico gratuito, o Senac nasce para isso. Mas nós temos o ensino superior também, que não é gratuito, não entra dentro da cota da gratuidade que nós chamamos, mas nós temos um ensino superior EAD e presencial acessível, gente. Tá? Então, fica aí a dica para vocês, enquanto empresas, né? Estamos aí fortemente atuando no atendimento corporativo para que a gente leve educação profissional para todas as pessoas e que a gente mude esse cenário de apenas 20 milhões de pessoas terem hoje um diploma de ensino superior, gente. Essa é a realidade do Brasil e nós somos 220 na faixa etária de 18 anos que são já qualificados para acesso ao ensino superior. Esse número chega no máximo, né, pessoas que já têm idade para ter acesso, nós temos cerca aí de quase 90 milhões de pessoas que já poderiam estar no ensino superior, mas não estão. Né? Então, fica aqui esses fatores para a gente debater aqui agora. Obrigado, Glauco. Vamos lá, excelente. Obrigado, Fábio. Bom, seguindo então para as perguntas, gostaria de fazer uma pergunta para a Fernanda, já começando pela parte aí de tecnologia e inovação. Automação, os veículos conectados e a digitalização, eles podem reduzir a dependência da mão de obra? Como que a DHL tem agido na parte de tecnologia voltada para a escassez da mão de obra? A gente comenta muito que nada substitui o fator humano, né? Então, a DHL ela vem investindo muito em tecnologia, a gente vem olhando muito para isso, tem um compromisso, por exemplo, com a sustentabilidade, então, até 2050, a ideia é zero emissão de carbono, ter todos os carros elétricos, mas ambos caminham juntos, né? Então, a gente vem olhando para a tecnologia, mas a gente vem investindo nas nossas pessoas, até porque quando a gente fala da estratégia do DHL, o primeiro pilar é o pilar de pessoas, então, sem as pessoas, a gente não faz nada disso acontecer. Então, hoje, a tecnologia ela é um dos pilares da nossa estratégia, mas caminham em paralelo. Ótimo, obrigado. Bom, avançando, vamos aí para a Letícia. Tudo bem, Letícia? Bom, quais são os principais fatores que explicam a escassez de motoristas e profissionais qualificados no setor de cargas para vocês hoje da Senac? Boa tarde, tudo bem, gente? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o espaço. Obrigada, equipe Frauta News. É uma honra representar, junto com tantos colegas, né, a Rede Senac São Paulo e o Senac Jabaquara, que é referência em sustentabilidade. Eu acho que o diagnóstico ele é muito amplo, tem muitas causas por tudo que já foi compartilhado aqui com a gente, né? E acho que tem muitas questões que devem ser levadas em consideração no sentido de pensar os momentos e o nível de gravidade que a gente tem dentro dessa situação. Mas, diante de qualquer desafio, surgem também as oportunidades. Isso não é um mero romantismo, é verdade mesmo. E a própria área do meio ambiente, o setor de descarbonização, por exemplo,
que é um tema tão necessário e tão importante, ele nasce muito disso. Existem muitos desafios que a gente tem que suprir, mas existem também muitas oportunidades. O SENAC é uma instituição que, de várias formas diferentes, o próprio Fábio muito bem apresentou, né, consegue chegar muito próximo de muitos públicos, independente da possibilidade que essa pessoa tem de ter acesso à educação. O SENAC consegue atender a todos esses públicos. Tudo isso vem com muitos desafios, como as professoras também colocaram, né, de termos alunos, muitas vezes, têm muita dificuldade com a leitura e com a escrita. Então, temos um diagnóstico, um sintoma, né, da educação básica e de toda a dificuldade que a gente recebe, que a gente acolhe dentro da nossa instituição também. E talvez venha desse lugar de dificuldade de qualificação ou da falta de aproximação dessas cooperações, das cooperações institucionais, principalmente, como o Fábio colocou, né, de trazer isso para próximo das empresas, trazer a educação também para dentro dessas instituições, para que a gente consiga justamente ajustar essas expectativas, talvez colocar cursos, colocar treinamentos, colocar qualificações que sejam mais alinhados com o que essas instituições buscam. O processo de aprendizagem ele não é simples. O Francisco Cordão é uma grande referência dentro da história do SENAC e da educação no Brasil. Tivemos a honra de recebê-lo uma vez no Jabaquara e ele falou sobre a importância dos alunos aprenderem a aprender, que também é papel de quem está educando, né? E de toda a instituição, porque todas as pessoas que estão dentro de uma instituição são educadores, não somente os professores. Então, aproximar esse propósito. Por que a pessoa está aprendendo? É o impacto que ela causa. Não é apenas para atender uma demanda do mundo do trabalho. Às vezes as pessoas veem muito... Quando a gente recebe no curso técnico, né? Eu quero fazer porque eu quero qualificar o meu currículo para atender a demanda, que é perfeitamente válido e importante. Mas e o impacto que você também vai causar dentro da sua profissão? Então, não apenas aprender para atender demandas do mundo do trabalho, mas para se tornar uma pessoa que tenha todas as competências, o senso crítico, o trabalho colaborativo e que, de fato, consiga realizar impactos positivos. Bom, perfeito. Pergunta para o Fábio, justamente aí pegando o gancho aí também do SENAC, como programas de formação profissional, financiamento de CNH, sabemos que o custo para tirar a habilitação hoje do Brasil, categorias D, categoria Z, é um custo elevado. Então, como que financiamento de CNH, categorias, incentivos fiscais poderiam atrair novos profissionais? Muito bom. Bom, quando a gente fala de SENAC, Glauco, né, hoje, né, o SENAC não tem a formação específica do motorista para as categorias de CNH, né? Isso tem muito uma característica do papel que o SEST-SENAT faz, né, de conseguir formar motorista nessas categorias. Mas hoje o SENAC, nós trabalhamos dentro de cursos livres, cursos de qualificação profissional, os famosos cursos técnicos e também dentro do ensino superior. E aí eu quero trazer muito uma fala do ensino superior, né, que qualifica, né? E aí eu posso dar diversos exemplos aqui de motoristas, né, que fizeram um curso de ensino superior, um tecnólogo em logística de 2 anos, e sendo motoristas. Então, o ensino à distância propiciou isso para eles, né? Então, nós tivemos uma formatura, tem, se eu não me engano, 3 anos atrás, cerimônia de colação de grau que eu participei. E esse depoimento desse motorista, ele era de Recife, e nós trouxemos ele até São Paulo para ele dar esse depoimento, né? Que ele falou, olha, eu tinha minha jornada diária como motorista, rodava esse Brasil todo, mas no momento do meu descanso eu dedicava todos os dias 1 hora para estudar, né? E eu lembro que quando você se matricula, você tem que selecionar um polo, né? Porque a nossa prova ela é presencial no polo, então o aluno tem que estar no polo, não é online. Temos uma atividade avaliativa que é online, mas a prova que equivale a 60% da nota tem que ser presencial num polo do SENAC. E aí, a todo momento, chegava o momento dele fazer a prova, ele ligava para a gente dizendo, eu estou em tal cidade, tem um polo do SENAC aqui,
temos, aí a gente tinha que transferir ele de polo para ele poder ir até a cidade para poder fazer a prova dele. E ele se formou, né? E logo em seguida ele se formou, ele era motorista ainda, ele se formou, e passado um ano a gente faz o acompanhamento do egresso, né? O aluno que se forma, e passado o ano ele mandou uma mensagem para a gente dizendo, olha, hoje, através da faculdade que eu fiz no Senac, a empresa me deu oportunidade, né? E hoje eu já sou subgerente de frota e de transporte. Então, olha o poder que a educação tem de transformar. E a gente transformou ele, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, mas o quanto ele se desenvolveu para a sociedade, né? Então, a gente tem que pensar que a educação, ela traz transformação social, né? E o tanto que esse país precisa de transformação social, né? Então, isso eu entendo que só através da educação, a educação pode propiciar o desenvolvimento da pessoa, mas também traz uma transformação social. Então, imagine se 90 milhões de pessoas que estão em idade já para ter acesso ao ensino superior, o quanto se essas pessoas tivessem uma oportunidade, o quanto que esse país seria transformado socialmente. Acho que é isso. Muito bom. Aproveitando que a fala está com você, Fábio, eu gostaria de te perguntar a sua opinião, tá? De fato, como profissional da área de logística, você acredita que nós estamos preparados para influenciar políticas que enfrentem a escassez da mão de obra de forma estruturada? Essa pergunta, para mim, talvez seja uma das mais importantes, né? Até que ponto nós, como profissionais de logística, nós temos essa força para influenciar os nossos políticos e, de fato, mitigar a escassez da mão de obra de forma estruturada? Eu entendo que sim, Glauco. Acho que hoje, né, quando a gente fala dos nossos políticos, né, tanto municipais, estaduais, federais, né, estamos representados por esses políticos, né? O setor hoje de logística, e aí a gente traz aí algumas que infelizmente foi por uma dor, né, mas eu me lembro alguns anos atrás quando teve aquela greve de caminhoneiros. Parou o Brasil. Mas essa foi a única forma da gente conseguir ter voz ativa. Parou o país, quer dizer, cadeia de abastecimento, parou tudo, né? Eu me lembro de ver uma reportagem, um caminhão parado com leite, e eles abrirem as torneiras e derramou todo o leite lá, porque ia estragar. Então, nós temos essa força muito grande, né? Mas foi só naquele momento de uma greve geral que a gente conseguiu ver Brasília se mobilizar. Do próprio governador aqui de São Paulo, na época, ter ele mesmo negociando diretamente com todos os motoristas. Hoje, infelizmente, nós temos uma Agência Nacional de Transportes, né, a NTT, mas, gente, eu quase não ouço falar da NTT. Cadê a NTT? Ela é uma agência. Como nós temos a ANAC, né, que sempre está na mídia, que fala aí dos aeroportos, transporte aéreo, e a NTT. Então, ela seria, né, o nosso braço ali de voz ativa em Brasília e em todos os demais órgãos, né? Então, hoje nós não temos ainda essa força, né, enquanto logística, enquanto transportadores, de voz ativa. Será que novamente nós teremos que ter uma nova paralisação para de novo ter uma voz, né? Então, entendo que a gente precisa, né, principalmente vocês, transportadores, chamar esses órgãos competentes que são do segmento e falar, e aí, o que vocês estão fazendo por nós, né? Perfeito. Volto a palavra aqui para a Fernanda, dentro do pilar impacto. Hoje, envolvendo a escassez da mão de obra, como tem afetado os níveis de serviço do cliente e cumprimento de prazos? Bom, eu posso falar pela DHL, tá? Vamos lá. A gente trabalha muito com essas questões internas do desenvolvimento das nossas pessoas para evitar que haja esse tipo de impacto, né, de fato. Então, um dos nossos KPIs é o tempo de trânsito, inclusive, a gente vende serviço, né? Então, a gente vende o tempo, a gente
é o nosso diferencial, né? A gente vende o que a gente vende para o cliente é o nosso tempo de serviço. Então, a gente não pode deixar que isso seja impactado de forma alguma. Então, a DHL, por ser uma multinacional, ela tem a padronização dos serviços. A gente trabalha muito com a qualificação dos nossos profissionais. Então, a Dani aí é a responsável por treinamento, né? Então, a gente tem todo um treinamento dos nossos profissionais para que tudo seja feito de forma, né, da forma correta. A gente trabalha com GSOP, a gente tem todos os padrões aí do que deve ser cumprido e sempre, como eu falei, trabalhando com a motivação, com o engajamento, com qualificação, para que eles possam entregar com qualidade aquilo que é feito. Então, o serviço ele acaba não sendo impactado porque a gente investe nas pessoas que estão lá com a gente para que elas tenham a melhor qualificação e o trabalho aconteça da forma que precisa acontecer. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Nós estamos caminhando para a reta final. Antes de nós entrarmos para as perguntas das pessoas, eu gostaria de fazer um bate-bola e queria perguntar para os três. O que tira o sono de vocês hoje, envolvendo o tema educação e escassez da mão de obra? Olha, o que tira meu sono, Glauco, hoje, e eu falo isso para os meus alunos, né, na graduação, no SEBRAE e em todas as outras instituições que eu atuo como professor. No SENAC eu fui professor, né, mas depois assumi cargos administrativos e eu não posso acumular 2 cargos, né, professor, então eu só faço a coordenação hoje. Mas o que eu digo para os meus alunos eu queria que há quase 25 anos atrás, quando eu me formei, eu queria muito que tivesse um SENAC, né, com vagas gratuitas, com bolsa de estudo. Eu queria que tivesse um programa que eu achei que era fantástico, que existiu e ele acabou, que era o Pronatec, do governo federal, que era uma política, e eu conheci esse programa, né? Eu queria que naquela época tivesse essa oportunidade que existe hoje, que a educação à distância dá, de todo mundo ter acesso ao ensino superior, né? Que eu falo para eles, na época que eu fiz faculdade, gente, eu não tinha dinheiro, eu já trabalhava numa companhia aérea, a TAM, que hoje é a Latam, trabalhei lá por muitos anos, e lá eu tinha que fazer uma opção, eu só tinha dinheiro para me locomover da minha casa para o trabalho, e de lá eu tinha que ir para a faculdade, eu não tinha dinheiro. Então, para ir para a faculdade, eu ia a pé. Quase 40 minutos andando a pé até a faculdade para garantir que eu tivesse o dinheiro da condução para voltar para minha casa. E hoje a gente vê tanta oferta, gente, de vagas gratuitas, tanta oferta, e hoje essa geração não aproveita isso. Não aproveita, né? Então, o que tira meu sono é ver que, né, existe muita oportunidade, mas que essa juventude que está aí a partir dos 17, 18 anos, não tem aproveitado essas oportunidades que há 20 anos, 30 anos atrás nós não tínhamos. É isso. Legal, obrigado. Letícia? Bem, pegando muito o gancho do Fábio, né, como visão de docente também, acho que é a estrutura da educação no geral, não só do ensino profissionalizante, mas da educação. Porque, de fato, a educação é a principal ferramenta de transformação social. Todos que estamos aqui estamos porque tivemos acesso à educação, tivemos a oportunidade de nos qualificarmos tecnicamente, mas de aprender sobre uma profissão, né? E tudo que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui hoje, é também uma ferramenta de transformação mesmo no mundo. Então, é ter acesso, como o Fábio disse, a todos esses espaços, né, educacionais, e volto para o que eu disse, também das pessoas que vão buscar muitas vezes os nossos cursos, às vezes chegarem com um viés. Tem muita gente que chega na área do meio ambiente e fala, eu quero porque eu amo o meio ambiente, porque eu quero ajudar a mudar, porque eu quero gerar um impacto positivo. A gente tem muitas pessoas com esses perfis, mas outras pessoas com o perfil de quero estudar para poder atender a demanda do mundo do trabalho. Sim, você vai aprender também a atender. Isso vai ser um resultado natural do que você vai desenvolver com a gente aqui, todas as competências. Mas observar o impacto, e o impacto positivo que a gente precisa ter cada vez mais, especialmente voltado, aí eu vou puxar a sardinha para a área do meio ambiente, de olhar a logística é extremamente importante, porque, no fim das contas, vocês mesmos já disseram, é a base de tudo que a gente faz no nosso dia.
Então, olhar o desempenho, óbvio, mas olhar o ambiente em que esse desempenho é desenhado e é executado também todos os dias. A gente tem ainda muitas questões voltadas para mudanças climáticas, impactos ambientais, e a gente já tem muitos diagnósticos, a gente já sabe quais são os principais impactos ambientais do nosso tempo e muitas questões do o que precisamos fazer, sim, mas as soluções práticas também. Parte desse déficit também entra na área da descarbonização, das pessoas que realmente entendem isso. Operacionalizam, porque no fim das contas é isso, a gente precisa saber executar, mas de entender a importância desse tema. Então, o que me tira, assim, o que me causa esse desconforto ainda é esse olhar de a gente precisa ter um trabalho muito grande de transformação social mesmo dessas pessoas. E, de novo, puxar a fala da Fernanda, ensinar para que as pessoas executem entendendo o propósito do que elas estão fazendo. Isso é muito importante. Perfeito, obrigado, Letícia. E Fernanda? Bom, hoje o que está tirando meu sono são as mais de 50 vagas em aberto que eu tenho lá. Vinha um currículo para a DHL. E é isso, né? E é realmente, dentre as opções, assim, quem são as pessoas, né, que realmente fazem sentido de estar conosco. Então, como chegar até esses currículos, até esses profissionais, e pensar que, às vezes, igual o exemplo que eu dei das mulheres, né, se queremos mais mulheres em operações, talvez não é esperar que proativamente os currículos cheguem até nós, mas onde estão essas mulheres, irmos até elas, né? Então, como fazer as parcerias e termos essas parcerias para que as pessoas saibam que a DHL está em busca dessas pessoas, né? Então, eu acho que ações como essa ajudam, né? Fomentam esse tipo de situação para que a gente possa ter aí esses canais em aberto. Mas eu acho que é isso, assim, o que me tira o sono é esse desafio de onde estão esses profissionais, né? Como suprir essa demanda de qualificação de profissionais. Parece que existe até um antagonismo, né? Porque, veja bem, né? Como suprir essas 50 vagas, nós estamos falando de escassez de mão de obra. Então, existe um abismo entre os dois. Tem a oferta, né? Temos oferta, né? Exatamente. Bom, pessoal, vamos então abrir para as perguntas. Obrigado aí aos painelistas. Então, vamos abrir para as perguntas aí, por gentileza. Vamos lá. Sei que está no horário de almoço, está todo mundo com fome. Até por isso eu vou ser breve. Fernanda, eu não vou resistir de te fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que, assim, quem convive comigo sabe que eu faço a pergunta o tempo inteiro, porque ela me encontra todas as vezes que eu participo de algum evento, numa unidade do Senac, envolvendo empresas, conversando com a gente, sempre vem isso, que é o seguinte: boa parte do que a gente faz no Senac em termos de formação é baseado, né, na maior parte, em competências, né? E quando a gente fala em algum curso, em alguma modalidade, né, e aí tem as diferenças de modalidade, obviamente a gente está pensando numa competência técnica voltada, né? Então, por exemplo, quando a Letícia traz bastante aqui o peso, né, do meio ambiente, da descarbonização, quer dizer, tem muito conhecimento técnico envolvido naquela formação. A minha pergunta é a seguinte: quando a gente fala com empresas, elas sempre, em geral, vêm, quando a gente pergunta assim, qual é o profissional que o Senac precisa formar para trabalhar com você, né? Então está diretamente ligada ao que te faz perder o sono. Geralmente a resposta vem assim: puxa vida, eu preciso que esse profissional tenha mais engajamento, eu preciso que esse profissional tenha mais inteligência emocional. Aí eu fico perguntando assim, tá, mas onde está a competência técnica associada aí? Então a pergunta é assim: na tua experiência como líder de RH de uma empresa cujo core business é ligado à logística, o que você percebe em termos de competência técnica versus soft skills, por exemplo, né, que são competências mais transversais, seja na contratação, seja na retenção, em todas aquelas etapas que você contou. O que você pode contar ou clarear para a gente do Senac nesse sentido, né, em termos da experiência da DHL? De competência técnica, assim, não sei se é exatamente isso, aí você me fala se não fizer tanto sentido. Mas o que eu entendo de competência técnica, especificamente, o que a gente vê que falta muito é a visão analítica.
E quando fala de análise, é análise em todos os sentidos, desde a visão analítica simples de entender resolução de um problema ou interpretação de um texto, é a análise de qualquer cenário, né? Então, é essa visão analítica como algo técnico que é fundamental para qualquer tipo de posição. E quando fala de um soft skills, para a gente, essa questão mesmo do empowerment, da autonomia, de resolução de problemas, e que isso também é independente da posição. Né? Então, acho que quando a gente pensa, por exemplo, numa DHL, e quando a gente vai avaliar quem é o candidato, quem é a pessoa em que a gente vai apostar, quando eu coloquei lá, por exemplo, sobre o potencial, sobre competências, a gente olha muito disso. Quem é a pessoa que tem essa questão de ser não é nem um solucionador de problema, mas pelo menos um analisador de um problema, aquela pessoa que consegue entender cenários, que consegue ler ambientes, porque isso acho que falta bastante. A gente não consegue, hoje em dia, né, encontrar muito dessas pessoas. As pessoas elas não têm muito dessa capacidade. Então, como algo técnico, de fato, acho que essa visão mais analítica que vai levar, de acordo com o crescimento desse profissional, a uma visão mais estratégica. Porque aí, tendo essa análise, a pessoa consegue depois, né, desenvolver uma visão mais estratégica e vai conseguir crescer e tudo mais. Mas essa análise básica, eu acho que seria um técnico importante para a gente enquanto profissional, independente do cargo que ela ocupa. Eu entenderia mais por esse caminho. Obrigada. Uma pergunta para o Fábio Pereira. Você se reportou ao fato de essa geração ter pouco ímpeto para se educar, digamos assim, não é, Fábio? O pessoal está chamando isso de um fenômeno ligado à pós-modernidade, né? Não se estuda nem se trabalha, a geração nem, né? O Senac pensa nisso institucionalmente, como estimular as pessoas a procurar o conhecimento? Sim, nós nos preocupamos, inclusive, né, nós temos um projeto hoje que ele já está em andamento, mas ele vai estar sendo aperfeiçoado, que chama Permanência do Aluno na Escola, né? Porque hoje nós temos altos índices de evasão, né? E muito dessa evasão está né, nesses alunos que são bolsistas, né, que têm a bolsa 100%, eles iniciam o curso e evadem, né? Então, a gente chega a ter níveis de evasão altíssimo em alguns cursos, né? E aí, esse projeto ele visa a gente entender o porquê que esse aluno está indo embora. E algumas pesquisas, né, que eu já tive acesso, é que o aluno, eu ganhei uma bolsa de estudo, vou lá, vou fazer, né? Então, ou seja, ele está se candidatando a uma bolsa de estudo para um curso que ele nem sabe o que é, por exemplo, logística. Aí ele chega lá e fala, logística é isso? Não é isso que eu gosto, não, acho que vou fazer mais não. Aí evade, né? Ou então ele vai fazer um outro curso de recursos humanos. Né? Então, assim, ele não tem habilidade até da escolha hoje, de saber assim, o que eu quero seguir enquanto carreira, o que eu quero, né? Porque o curso técnico, ele já entra fazendo, né? Ele já tem uma qualificação profissional para ele já atuar no mercado. Então, esse é o propósito no curso técnico, e depois ele vai para o ensino superior para ter realmente uma formação de ensino superior. E esse programa hoje de permanência no Senac, que ele está sendo aperfeiçoado, a gente procura entender isso. E uma das características foi essa, né, do aluno, ele entrar naquilo que, eu acho que vou lá tentar isso aqui para ver como é que é, e acaba evadindo, né? Então, a gente esse projeto, né, esse programa que nós estamos chamando, ele visa entender esse profissional e pode nascer, né, um passo anterior, né? Fala assim, você quer fazer o curso? Tá, mas qual que é o seu propósito de vida? Se a gente fazer uma pergunta hoje para um jovem, qual o seu propósito de vida, eles não sabem. Eles não sabem dizer o que é o meu propósito de vida, o que eu quero, né, daqui 5 anos, meu planejamento daqui 5, 10, 15 anos. Eles não sabem responder uma pergunta básica do seu propósito de vida. Só uma complementação aqui, Fábio e Cláudia talvez possa ajudar aqui. Dizem que, por exemplo, as mães alemãs não têm aquela loucura de fazer com que o filho chegue à universidade, né? Muitas vezes o curso técnico supre as carências, né? Isso é uma coisa natural, cultural, sem dramas, né? Aqui no Brasil parece que é diferente, você tem que fazer
ao chegar à universidade, né? Você tem ideia da razão de que isso, por que acontece isso? Olha, tanto na Alemanha, e eu estudei muito Estados Unidos também, que Estados Unidos você segue ou para o técnico ou você vai para a universidade, né? Então eu quero trabalhar ou eu quero seguir minha profissão enquanto carreira docente, né? No Brasil hoje eu vejo, né, e as leis trazem isso, né, a educação profissional e tecnológica, ela traz essa condição, né, e até o propósito do Senac ter nascido lá em 1946 foi realmente porque precisava de mão de obra qualificada, né? Foi quando as grandes montadoras começaram a chegar no país, né? As estradas estavam sendo abertas, né? Então esse é o grande fator, porque hoje quase 70% no modal rodoviário é o que hoje continua sendo a grande prevalência hoje no Brasil, é a matriz rodoviária, por esse motivo. Então o Senac nasce, né, com esse intuito, né, de qualificar mão de obra, né? E a gente vem fazendo isso desde 1946, na criação do Senac. Mas hoje, quando a gente olha, né, como política pública, né, e aí política pública não é o Senac, né, política pública é o governo, nós não vemos esse incentivo governamental de ter essa formação técnica inicial, né? O governo fala muito, né, da formação de nível superior, tá, mas se eu primeiro tenho, logo de entrada, a qualificação técnica, eu formo essa mão de obra. Então, ela já está trabalhando. Vai para o ensino superior, ele vai para o ensino superior para ter outras competências, que são as competências de o ser ético, o cidadão, o ser crítico. O ensino superior tem outros desafios, mas hoje, quando a gente fala da mão de obra qualificada, o curso técnico dá conta disso. Mas eu não vejo, né, quase a gente não vê, por exemplo, no próprio estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo divulgando vaga de cursos técnicos, né? O Senac nós temos, nosso programa está lá amplamente divulgado no nosso portal, mas hoje a gente vê que não tem essa ampla divulgação de massa para que todo mundo conheça a proposta do curso técnico, que é isso, é para suprir essa necessidade aqui, ó, de 3,4 milhões de pessoas que está faltando de mão de obra qualificada, né? Então, o curso técnico ele nasce nesse propósito, mas eu entendo que ele é subutilizado hoje ainda. Ok, muito obrigado. Vamos para a última pergunta. A última, a gente tem um minutinho para essa pergunta e resposta, por favor. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Meu nome é Luciane. Fernanda, eu gostaria de direcionar a você. Eu sou executiva responsável pelo Senac na área corporativa na região do ABCD, e você compartilhou sobre 3 projetos que vocês possuem na DHL, 3 programas, né, de estratégia de mentoria e de assessment. Eu gostaria que você me falasse brevemente o quanto no desenvolvimento desses projetos vocês também envolvem instituições de ensino que conversam com essas temáticas, né? Eu acho que esse é um ponto, porque a gente atua fortemente nessa parceria por meio das nossas gerências de desenvolvimento e corporativas, e isso seria interessante ouvir, né, de uma empresa, quais são as necessidades, as percepções e o quanto vocês dão essa abertura para as instituições acadêmicas fazerem parte desses programas, e aproveitando o quanto na contramão, mas ao mesmo tempo em convergência, quando você fala de programas estratégicos para a captação dessa mão de obra, o quanto também há um investimento nessa liderança para trabalhar essa nova geração, porque eu venho participando de várias rodas de conversa com grandes executivos, e uma das coisas que eles me trazem como uma grande inquietação é como eu lido com essa mão de obra que está chegando, com essa geração. Então, eu queria ouvir também um pouco quais são os projetos que a DHL vem desenvolvendo para esse desenvolvimento da liderança para essa nova geração. Bom, a DHL, como eu falei, a gente tem a universidade corporativa, né? E nesse guarda-chuva dessa universidade corporativa, a gente tem uma série de programas. Alguns desses programas eles são nossos, então eles são 100% construídos
dentro de casa, rodados dentro de casa. Então, basicamente, eu e Dani e eu, a gente que criou, a gente que roda, a gente que faz. Então, por exemplo, o programa de Stretch Assignment, ele é todo do time de desenvolvimento, o acompanhamento é nosso. E a gente tem alguns programas que são programas de parcerias com instituições. E aí, até dando um spoiler, esse vai ser o painel da Dani. Então, ela vai falar bastante a respeito, né? Então, a gente tem, sim, parcerias com instituições. Acho que a gente está bastante aberto a isso. Inclusive, já anotei o contato do Daniel. Tudo que foi falando, a gente já foi anotando, né? Vi possibilidades grandes aí, inclusive, no que foi falando. E a gente tem esse trabalho com a liderança, né? Então, a nossa ideia, a gente tem programas específicos, fóruns de liderança. Então, a ideia é que a gente se atualize sempre do que vem acontecendo e prepare os nossos líderes, tanto internamente com os temas, né, quanto através de convidados, através de parcerias, para que a gente vá discutindo e preparando para aquilo que é necessário. Então, se a gente entende, por exemplo, que atualizá-los de uma demanda dessa nova geração, como prepará-los para falar com, né, os jovens que estão chegando, pegar, por exemplo, os gestores que têm jovens aprendizes e fazer um trabalho direcionado com eles, enfim, tudo isso é muito flexível e a gente faz dentro de casa. Então, existem as possibilidades, sim, e a gente é uma empresa que trabalha, sim, com as parcerias, então podemos, né, falar mais a respeito no paralelo, mas muito até das suas dúvidas, a Dani com certeza vai tirar quando ela for apresentar a parte dela. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Agora, Glaucio, bom, primeiro, obrigado, parabéns pelo painel, pela moderação, excelente. A gente vê que tem muito a ser explorado, né? Realmente, um painel só é pouquíssima coisa. Glaucio, agora é com você, as suas declarações finais, suas impressões desse painel, encerramento. Foram as melhores possíveis, visto as perguntas aí, nós tivemos que parar as perguntas. Pois é, não é? Exatamente. E eu queria agradecer imensamente aos painelistas, foi bem enriquecedor. E agradecer novamente ao Frota News pela oportunidade. Vou quebrar um pouco o protocolo, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Pierre de Bourdieu, que ele defende 3 pilares. Os 3 pilares são financeiro, social e o acadêmico. Quando a gente fala do financeiro, que o financeiro ele te leva a diversas oportunidades. Você pode viajar, você pode ir em qualquer lugar, né? Desde que haja condições aí. Quando ele fala do social, é a pessoa que é um influencer, né? Como foi dito, foi apresentado. Agora, quando a gente fala do acadêmico, é o que nós estamos fazendo aqui agora. O conhecimento, ele quebra barreiras. Sem dúvidas. Né? Ele gera valor. O que nós estamos fazendo aqui agora é entregar valor através de compartilhamento de ideias e de conhecimentos dos painelistas e por aí vai. Então, novamente, fecho com o Pierre de Bourdieu. Perfeito fechamento, Glaucio. Tá bom? Muito obrigado a todos, que agradeço. pessoal, e bom almoço para vocês. Perfeito. A gente vai... Obrigado aos painelistas.